padrões do tempo, que são aquelas coisas assim: "Ah, meu computador trancou, legal, vou pegar o meu WhatsApp, vou pegar o Instagram, vou pegar o YouTube, vou olhar o que que tem de novo", e quando tu vê, o novo já se tornou 30 minutos, o novo já se tornou 1 hora, e tu estava sentado ali com o celular na mão pensando: nem vi que o tempo passou". E aí nisso já perdeu 1 hora que tu poderia estar fazendo outras coisas. Ou, por exemplo, passar muito tempo assistindo TV, ou, por exemplo, passar muito tempo fazendo qualquer outra coisa que não te agregue. Tem vários princípios dentro desse campo de estudo das prioridades, que a gente pode utilizar. Por exemplo, tu já deve ter ouvido no método Pomodoro, tem também o método ALPEN, o método ABC. Daqui a pouco eu posso fazer até um artigo no blog, falando mais sobre eles. Método de Pareto também, o princípio de Pareto. São todas técnicas que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Hoje, a gente vai falar sobre um que eu particularmente coloco em prática na minha agenda, que chama a Matrix de Eisenhower. Eisenhower foi um presidente nos Estados Unidos e ele que desenvolveu essa forma, essa pequena técnica. Falando assim, parece que nossa, que é um software, é um aplicativo que eu tenho que ter. Não. Simplesmente pega uma tarefa, um papel ou a tua agenda e tu faz isso aqui. Tu faz 4 caixas. Percebe aqui? 4 caixas. Onde? Na primeira caixa, que é essa daqui, são as tarefas que são urgentes e também são importantes. Por exemplo, coisas que tu sabe que tu precisa fazer hoje e elas também são muito importantes. Elas vão melhorar, te levar pro caminho que tu realmente precisa ir. São coisas que tu, por exemplo, aquelas atividades que tu não pode mais deixar passar do dia de hoje. Se tu deixar passar do dia de hoje ou da semana de hoje, pode ser que te gerem alguns problemas. Então essa daqui é a urgente e importante. É o primeiro quadrante onde a gente precisa focar nossa atenção ainda mais. Nessa primeira parte aqui. Depois disso, quando tu já listou, o primeiro passo é a gente listar as nossas atividades do que a gente precisa fazer no dia, na semana, na forma como tu te organiza. Fazer na semana ajuda bastante também. E aí, a partir do momento que tu tem essa lista, tu começa a dividir elas, a colocar as tarefas dentro desse quadrante aqui, desses quadrantes. Por exemplo, tu precisa ter um relatório, ou tem alguma coisa que tu precisa fazer para a família, ou para ti mesmo, que é urgente, não pode passar muito do tempo, e também é super importante. E essas tu precisa fazer. Então, primeira coisa. Depois disso, tu separa as ações, as atividades que tu precisa fazer, que são importantes, mas que não são assim tão urgentes. Elas continuam sendo importantes, mas não são necessariamente para agora. O que que acontece? Esse primeiro quadrante aqui são as coisas que tu identifica em primeiro lugar que tu precisa fazer. Então, quando terminar a atividade, tu já sabe, tu já tem o teu direcionamento, que essa parte aqui são as coisas que tu precisa começar a fazer já. No momento que tu concluiu essa parte aqui, vem para essa parte aqui, para as que estavam nesse quadrante, que são essas que tu agendou, porque elas são importantes, mas elas ainda não são urgentes. Só que qual é a questão dessas daqui? Se essas aqui não são feitas, as chances são de que elas logo vão precisar passar por essa daqui e muitas vezes ir na frente de todas as outras atividades, porque elas se tornam urgentes. E não sei se acontece contigo, mas muitas vezes, como a gente fala aqui também no Rio Grande do Sul, quando a água bate na bunda, a gente se mexe. Às vezes a gente tem que esperar essa daqui bater, né, a água pegar na gente, para chegar aqui. A partir desse método, quanto mais a gente aplica ele, quanto mais a gente masteriza ele, a gente começa a dar atenção para esse, depois a gente consegue vir para esse, e esse daqui começa a não se tornar mais urgente. Aí esse daqui, a gente começa a ter controle das nossas atividades, das coisas que a gente vem fazendo. E aí a gente consegue ter a capacidade de diminuir o hormônio do estresse, a gente consegue ter a capacidade de realmente fazer as coisas que a gente precisa fazer, ter mais tempo para nós, ter mais tempo para a família, não ocupar tanto a nossa mente com as coisas que a gente começou a fazer e não concluiu, que são aquelas, como a gente falou antes no começo do nosso encontro de hoje, que são as que foram identificadas num determinado estudo como sendo a causa número 1 de estresse, a causa número 1 de ansiedade,
São exatamente as tarefas que a gente começa a fazer e a gente não conclui, que elas ficam ocupando espaço na nossa mente. Então, no momento que a gente coloca isso aqui em prática, onde a gente foca nessa primeira parte e depois vai para essa daqui, as tarefas elas vão continuar sendo importantes, mas a gente vai conseguir concluir elas antes mesmo delas se tornarem urgentes. Boa. Parece super bom para ser verdade, e é, sério, é uma coisa bem legal de se colocar em prática. Depois até eu vou ver se eu posto esse quadrante aqui que eu fiz à mão, para que tu consiga copiar, né, e ter para colocar em prática no teu dia. Boa. Então já passamos por esses 2 quadrantes que são os mais fundamentais. Depois a gente vai para o quadrante que chama urgente, mas não importante. O que são essas tarefas aqui? São aquelas que tu sabe que tu precisa cumprir. Por exemplo, pagar conta, né? São urgentes, tem a data de vencimento, a gente precisa fazer. Elas são importantes, claro, né? Se a gente não paga a conta, corta a luz. Se a gente não paga a água, corta a água. Com certeza. Mas elas não são aquelas atividades, dentro dessas atividades aqui, que necessariamente são as que nos levam onde a gente quer chegar. Não necessariamente são aquelas que, se eu não fizer, ninguém mais vai conseguir fazer. Essas aqui são as que são aquelas, tipo, se tu não fizer, ninguém mais pode fazer por ti. Então, essas aqui são essas aqui. Essas daqui, é a urgente, mas não tão importante, são aquelas que não necessariamente tu precisa fazer. Que se alguém puder te ajudar nessa questão, são essas as tarefas que tu pode delegar. Delegar é passar a ação para outra pessoa, compartilhar uma tarefa com uma pessoa. Por exemplo, se tu tem filhos, muitas vezes, né, acontece eu ouço, eu não tenho filhos, mas eu ouço bastante isso, de fazer muitas coisas pelo filho e muitas vezes o filho já tem idade para fazer determinadas tarefas, mas a gente não delega essas atividades aos filhos. Aí os filhos poderiam estar ali te ajudando e não necessariamente estão, e nem tu te deu consciência disso. Então, por exemplo, se tu tem filhos, se tu tem netos, que tu percebe que estão numa idade que é legal tu envolver em atividades, né, que gerem compromisso, que gerem responsabilidade, por exemplo, de pagar conta, daqui a pouco pode ser podem essas ser as tarefas que são legais de delegar, são legais de ensinar, né? São legais de passar adiante, para que alguma pessoa consiga te ajudar e nessas tarefas é legal também, porque tu consegue ensinar a outra pessoa também, né. Então, principalmente com pessoas jovens, é legal a gente envolver nas atividades. Então, por exemplo, urgente, mas não importante, às vezes pode ser até a questão de limpar a casa. Essas tarefas que, como eu falei, não necessariamente sejam necessariamente tu que precisa fazer. Então essas são as que a gente consegue identificar nas nossas listas, na nossa lista de atividades, o que a gente pode fazer para envolver outras pessoas junto. E aí a gente vai para última menos importante, que são as nem urgentes e nem importantes. E essas, se tu tá com pressão em relação a tempo, se tu te sente que tu não consegue fazer mais as coisas que são tão importantes assim, se tu sente que tu tá deixando o tempo passar e essas aqui estão ficando em aberto, são nessas atividades aqui que a gente precisa dar um basta. E essas atividades aqui, muitas vezes são aquelas que nem eu falei, que são os enchedores de linguiça, que são os ladrões do tempo, que são aquelas coisas assim: "Ah, meu computador trancou, legal, vou pegar o meu WhatsApp, vou pegar o Instagram, vou pegar o YouTube, vou olhar o que que tem de novo", e quando tu vê, o novo já se tornou 30 minutos, o novo já se tornou 1 hora, e tu estava sentado ali com o celular na mão pensando: nem vi que o tempo passou". E aí nisso já perdeu 1 hora que tu poderia estar fazendo outras coisas. Ou, por exemplo, passar muito tempo assistindo TV, ou, por exemplo, passar muito tempo fazendo qualquer outra coisa que não te agregue. Aqui tem um limiar muito importante. Não quer dizer que isso não vá fazer mais parte do teu dia, muito pelo contrário, para muitas pessoas isso faz parte do lazer. Cada um tem a sua técnica de lazer, né. Mas essa matriz aqui, essa técnica aqui de Eisenhower, ela é super eficiente, principalmente para quando a gente sente aquele burnout, sabe. Burnout, síndrome de burnout é uma síndrome é uma coisa dos tempos modernos. É que a gente tem tantas coisas para fazer, a gente se sente tão sobrecarregado que a gente não sabe por onde começar. E aí, muitas vezes, quando isso se prolonga, a gente tende a perceber sintomas físicos na gente, seja com dor de cabeça, seja com fadiga, dor nas costas, dores musculares, enfim, a imunidade cai.
E muitas vezes isso pode ser porque a gente está desorganizado nos nossos próprios pensamentos, porque a gente está submerso no que a gente precisa fazer, nos problemas, nas coisas que precisam ser resolvidas. Só que isso é um fator bem interessante, que quando a gente coloca essa forma aqui em prática, a gente percebe que muitas coisas que a gente vem fazendo estão nos roubando tempo. Elas não estão nos ajudando. Como que a gente consegue saber isso? Quando tu senta, num dia comum do teu dia, e anota quais são as tuas atividades. O que tu tá fazendo? Por exemplo, eu acordei tal hora, e eu tomei café durante tanto tempo, aí eu comecei a trabalhar. Aí no meu trabalho eu percebi que eu investi tempo talvez lendo o WhatsApp, vendo um outro site que me chamou atenção, ou, assistindo TV, ou alguma outra coisa me chamou atenção, ou eu percebi que o meu celular estava no alto e as pessoas começaram a me ligar e eu atendi. De novo, não que essas atividades sejam ruins, mas às vezes elas só vêm no tempo errado. No tempo quando a gente está mais produtivo, que a gente poderia investir essa nossa atenção e produtividade para resolver as coisas que a gente realmente precisa resolver. Isso é o mais sensacional em relação a essa matriz. E eu falo isso porque eu aplico, mas isso é o mais sensacional em relação a essa matriz aqui, porque no momento que a gente, divide, que a gente, coloca as ações em cada quadrante, a gente identifica o que que a gente precisa fazer agora? O que que eu posso fazer depois que eu concluir essas que eu preciso fazer agora, que são urgentes e importantes? Para que essas importantes, mas não tão urgentes, não se tornem urgentes. E o que que a gente pode identificar nas atividades que a gente vem fazendo durante o dia, que a gente pode sim passar para outras pessoas, que a gente pode compartilhar, né, dividir tarefas, seja em casa, seja no trabalho, não assumir tudo para si mesmo. E quais são as outras que, enquanto eu não consigo concluir todas as que eu preciso fazer ali, que são urgentes e importantes, que eu preciso tirar do meu dia? Ou pelo menos durante a semana. O que que eu preciso tirar para que eu consiga resolver todas as outras coisas que eu preciso resolver? Então é isso aí, é uma técnica super tranquila, a gente só precisa de um papel e uma caneta, né, para que tu realmente consiga colocar lá os teus as tuas tarefas do teu dia no papel, depois dividir elas entre esses quadrantes, entre esses 4 quadrantes, o importante e urgente, o que que é importante, mas não tão urgente assim, o que que é urgente, mas que não é importante, que tu pode delegar, que tu pode passar, que não necessariamente tu precisa fazer, e o que que é nem importante e nem urgente, que provavelmente está só sendo um ladrão do teu tempo. E a partir disso, no momento que a gente começa a colocar isso em prática, tu vai ver que tu vai te aperfeiçoar nessa forma. Muitas pessoas, inclusive, percebem formas de melhorar esse método. Esse método aqui foi feito por uma pessoa num ano que eu não me lembro exatamente quando, mas faz tempo. Então, é um método que por si só, tão simples, só de dividir as nossas tarefas nessa forma aqui, já nos auxilia, mas que claro, conforme tu for percebendo, tu vai vendo maneiras diferentes e melhores de colocar isso em prática no teu dia. A gente vai aperfeiçoando o método, não precisa ficar com ele e achar que: "Ah, vou seguir só ele e é isso aí que me basta". Não, inclusive a gente consegue misturar com outras formas e tudo mais. Mas isso é uma coisa bem interessante que eu quis trazer para as nossas lives, porque muitas vezes a gente se sente sobrecarregado e deixa de fazer as coisas que são mais importantes, ou deixa de dar atenção para o que realmente é importante também dar, né. A gente foca muito no trabalho, a gente foca muito nos outros, a gente foca muito em ajudar quem está próximo a nós, e muitas vezes a gente vai deixando as nossas próprias atividades, o que é importante realmente para nós, de lado. E aí, a partir disso, a gente consegue identificar isso e colocar outras coisas em prática, outras ideias em prática. Fez sentido para ti? Eu vou deixar anotado para mim para eu fazer um artigo no blog falando mais sobre isso, né, falando sobre como que a gente pode dividir nesses 4 quadrantes, organizar a nossa agenda, e também daqui a pouco fazer um compilado de algumas outras técnicas, né, de prioridades, de como que a gente pode organizar fazer um melhor autogerenciamento. E como eu sempre digo, tudo que a gente fala aqui nos nossos encontros, é muito interessante quando eu falo, porque eu também aprendo, por incrível que pareça. Mas às vezes parece que eu tô falando assim, tá tudo sob controle. Muitas vezes não, né, nós somos todos humanos, não é sempre que as coisas estão sob controle. Então, cada vez que eu falo, eu reafirmo coisas pra mim e eu percebo
campos também que eu preciso melhorar. Isso é muito bom, muito legal. É uma das coisas muito incríveis de poder estar aqui conversando com cada um de vocês. Show! Eu falo e eu não tomo a minha água, eu espero que tu esteja tomando tua água, né, daqui a pouco, próxima vez que tu estiver aqui comigo, se tu perceber que eu não tô tomando água, me manda um comentário aqui que eu consigo ver. Toma uma água, faz uma pausa, tô precisando fazer uma pausa, não tô entendendo tudo o que tá acontecendo. Boa? Boa. Então, por hoje é isso. Se tu achou que isso fez sentido, se tu pegou ideias disso, de como que tu pode colocar em prática, se tu te viu em algumas dessas circunstâncias, o que que tu pode fazer para aliar uma satisfação pessoal, alguma coisa que te instigue a algo que já é corriqueiro, já é algo da tua rotina e que tu percebe que tu posterga, o que que tu pode fazer para mudar isso, né? Vincular uma satisfação, alguma coisa boa, alguma coisa que tu precisa fazer e tu percebe que tu tá deixando sempre para depois. Outra coisa que a gente falou, ações incompletas, aquelas tarefas que a gente começa e não termina, elas ficam lá ocupando espaço na nossa mente. Como que a gente pode fazer com que isso mude dentro da nossa cabeça? É começar a fazer, começar e terminar as coisas simples do dia a dia. Arrumar a cama, se tu começou a fazer comida, termina de arrumar a cozinha. Se tu começou a arrumar lá o armário, termina de arrumar o armário. Se tu começou a aprender alguma coisa, continua fazendo isso, porque por mais que a gente ache que isso não tá, né, já é uma coisa resolvida na nossa mente, muitas vezes não é. E aquilo que tu começou, mas que tu tem consciência que tu não quer mais continuar, fala pra ti mesmo: "Ó, isso aqui tá solucionado. Eu comecei, mas eu não quero mais". Então, mente, pode liberar espaço para as coisas novas que vão vir. Boa? Funciona. Essa conversa conosco, essa conversa com a nossa própria mente ajuda muito. Por mais que a gente às vezes parece, ó, maluco, mas não é. Cada um tem a sua forma e tu pode ter certeza. Conversa contigo que tua mente, o teu cérebro tá ali te ouvindo. E quanto mais tu fala, mais tu absorve, mais isso faz sentido pra ti. Se tu percebeu que tem alguém no teu ambiente de trabalho também que passa no teu ambiente de trabalho, de vida, enfim, na tua casa, que passa por essas necessidades de achar as prioridades, de colocar as coisas em prática, de sair da procrastinação, tu percebeu que isso pode fazer sentido para essa pessoa também, compartilha. As coisas que tu aprendeu, passa adiante. Se tu gostaria de compartilhar daqui a pouco o vídeo, ele vai estar aqui nas nossas redes sociais. Tu pode compartilhar ele no WhatsApp, nos outros lugares onde tu achar, mostrar para as pessoas. Mas só de a gente compartilhar as coisas que a gente já aprendeu, mesmo que só verbais, mesmo que tu só falando, olha, fulano, aprendi um método, olha que legal, vamos fazer isso, vamos colocar isso em prática. Vamos começar, ó, família, a gente começou a fazer tal coisa, a gente não concluiu, quem sabe a gente volta e termina essa ação, para depois a gente começar a próxima. São várias formas que a gente vai se ajudando, né? E é isso aí.